Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Aprenda Mais. E nós estamos falando acerca de o que são anjos e como são segundo a Bíblia. Este é o Aprenda Mais. Muito bem, e no episódio anterior nós deixamos uma pergunta. Existem anjos bons e anjos maus? Aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas e envia para o maior número de pessoas. No episódio anterior nós falamos, existem anjos, a origem dos anjos e como são os anjos. E nesse episódio nós vamos falar sobre, existem anjos bons e maus? Quantos anjos existem? Quais são os tipos de anjos? E quais são as funções de cada um deles? Vamos aprender um pouco mais. Existem anjos bons e maus? A resposta é sim. A Bíblia afirma justamente isso. Anjos bons e anjos maus. Porém, é importante saber que Deus criou todos os anjos bons. A Bíblia diz que Deus viu toda a sua obra criadora e disse, é muito bom. Porém, nem todos os anjos mantiveram sua posição original. Tendo sido criados com livre-arbítrio, alguns anjos não mantiveram seu estado original e caíram em pecado. Porém, o pecado, antes de ter acontecido no mundo físico através do homem, ele teve origem no mundo espiritual através da queda de alguns seres angélicos. E todos os anjos caídos, e denominados como espíritos imundos ou espíritos caídos, a Bíblia só fala de um único nome, Satanás. Já os anjos bons são chamados anjos eleitos, santos, anjos ou anjos de Deus. Dentre os anjos de Deus, a Bíblia ela só mostra dois nomes, Gabriel e Miguel. Não existe a história de anjo Rafael, como muitos chamam. A Bíblia só menciona dois nomes. A teologia reformada, ela afirma que os anjos que não caíram, os santos anjos, eles permanecem no estado de glória junto ao Senhor. E eles são incapazes de pecar. Eles habitam num lar celestial, contemplam a face de Deus e cultuam a Ele constantemente. Vejamos um texto no Salmo de 103, versículos 20 e 21. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Então veja, o salmista expressa o comportamento dos anjos do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Além dos anjos, devemos também declarar a santidade de Deus. A origem dos anjos maus. A crença geral ensina que eles foram anjos apóstatas que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Eles eram santos e bons quando saíram das mãos do Criador. Vejamos mais um texto no livro de Judas, no versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Veja que Judas expressa a posição de alguns anjos caídos. Eles continuam presos, aguardando o dia do juízo. Vejamos outro texto no Novo Testamento, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja que nesses dois textos aprendemos que Satanás não preservou a verdade e ele é mentiroso desde a sua queda. Ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos que caíram junto com ele, e esses também foram expulsos do céu e agora habitam nas regiões das trevas. Mas como anjos que viviam no céu conseguiram pecar? Eles viviam sob uma lei específica. Há muitas curiosas tentativas para explicar a origem deste pecado, mas como eu já falei, eles foram persuadidos pelo seu líder, Lúcifer, e caíram
junto com ele. Vejamos um texto que fala sobre isso. Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte Sião. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Veja aí, as mais santas de todas as criaturas de Deus tornaram-se as mais impuras. Eis então a origem dos anjos maus. Quantos anjos existem? Sabemos ao certo a quantidade de anjos? A Bíblia não diz a quantidade exata de anjos que existem, mas ela informa um número poderoso que Deus criou. Ela informa que o número de anjos que o Senhor criou é um exército poderoso. Uma pequena amostra desse número podemos ver nas palavras de Jesus, quando ele está no Getsêmani. Ele disse que se pedisse, o Pai lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Está lá em Mateus 26, 53. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele afirma: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número eram de milhões e milhares de milhares. Está lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 12, 22, também fala: muitos milhares de anjos. Quanto ao número de anjos maus, a Bíblia também fala que eles são muitos e podem andar em legiões. E o livro de Apocalipse afirma que terça parte dos anjos desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do céu. Quais os tipos de anjos e como eles estão organizados? Vamos ver? Então, os tipos de anjos são anjos, arcanjos, querubins e serafins. Note que eles são organizados. Existe uma hierarquia no reino de Deus. Os anjos, eles são como mensageiros e atuam na terra e no céu. Arcanjo, apenas Miguel é mencionado na Bíblia pertencente a essa classe. Nitidamente, o arcanjo parece ser um anjo poderoso e que possui uma função de liderança entre os demais. Os querubins aparecem diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores, em harmonia com esse sentido de proteção. Sobre a Arca da Aliança havia imagens de querubins. Serafins são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. E qual a função dos anjos? E qual a atividade deles? E qual o nosso dever para com esses anjos? Bom, isso aí vai ficar para o próximo episódio. Então aproveita, compartilha e envia essa mensagem para outras pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.